quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Amados ouvintes, é com a graça de Deus que nós estamos aqui para mais esta programação, trazendo até vocês a palavra de Deus. Ouvintes, nós lemos em Lucas, no capítulo 23, no verso 33. Ali o apóstolo São Lucas, relatando a crucificação de Jesus Cristo. Agora, no dia 7 de julho de 1963, num domingo de manhã, numa escola dominical, o profeta de Deus para esta era, como nós chamamos o irmão Brana, pregou uma mensagem intitulada A Acusação. E nós vamos, através desta programação, falar sobre este assunto, porque Cristo foi crucificado ali no passado, há 2000 anos atrás, e ele está sendo crucificado novamente nesta era de Laodiceia. Então o profeta estava acusando a era de Laodiceia de ter crucificado a Cristo. No capítulo 3 de Apocalipse, a religião colocou Cristo para fora da igreja. No verso 20 nós vemos ele dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Cristo, através da palavra, foi colocado para fora do sistema religioso. Veja que ali na crucificação, meus amados, nós vemos três grandes ou principais personagens ali naquele momento. Ali nós tínhamos Pôncio Pilatos, representando a política, o governo político do dia. Ali nós tínhamos a religião predominante daquele dia, ou seja, o sistema religioso. Ali tinha os fariseus, saduceus, herodianos, tetrarcas e etc. Tinha várias denominações diferentes. E ali nós tínhamos a palavra em carne, conforme João disse no capítulo 1, no princípio era o verbo. Verbo quer dizer palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Espírito se fez carne, a palavra se encarnou e andou em dois pés num homem chamado Jesus. Então nós tínhamos aqueles três personagens: a política, a religião e a palavra. Meus amados, surge uma pergunta, então: por que eles crucificaram a Jesus? Por que eles pediram a crucificação de Jesus? Então eles levaram Jesus a Pilatos, o qual era o único que poderia decretar aquela morte ali no Monte Caveira. E eles levaram Jesus a Pilatos, acusando Jesus de ser um revolucionário. Eles acusaram Jesus
de levantar uma revolução contra o Império Romano. Então Pilato julgou Jesus, ou seja, investigou Jesus por este prisma político, revolucionário. E quando Pilatos fez esta investigação, ele viu que nada daquelas acusações eram verdadeiras. E aí no versículo 20 de Lucas 23, Pilatos não queria crucificar a Jesus. Ou seja, a política não viu nada de errado em Jesus. Falou-lhe, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Olha só. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: que mal fez este? Que mal Jesus estava fazendo, meus irmãos, para merecer aquilo? E ele diz: não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediram. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão, por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Agora, veja aqui, meus irmãos, aquela religião do dia, predominante ali, o sistema religioso, eles estavam tão cegados concernentes à palavra. O porquê eles crucificaram a Jesus? Porque Jesus, sendo a palavra, veio em desacordo com a doutrina deles, com o que eles criam que era a verdade. Então eles tinham feito uma tradição da lei. A lei tinha se tornado uma mera tradição. Eles estavam fazendo negócios no templo. Ora, eles fizeram uma grande organização de venda de carneiros para sacrifícios, sacerdotes. E quando Jesus chegou ali no templo, Jesus pegou aquele azorrague e rebentou aquele comércio. E aquilo trouxe mais ódio para aqueles principais dos sacerdotes. E eles queriam matá-lo de todo jeito. Então eles estavam tão distante da verdade, preste atenção, que quando a verdade chegou, eles a crucificaram. E aqui em Lucas, no versículo 23, aqui no verso 25, eles pediram para Pilatos soltar Barrabás, que era um homem homicida e criminoso. Então eles preferiram um malfeitor do que o Messias. Por isso eles o crucificaram, porque eles estavam distantes da verdade. A verdade tinha se tornado uma mentira para eles, eles tinham crido em uma mentira. E hoje, meu irmão, pastor, companheiro, o sistema religioso está fazendo a mesma coisa que aqueles fariseus e saduceus fizeram. Eles estão fora da palavra hoje. Eles estão tão fora da verdade que eles estão crucificando a verdade para as pessoas. Eles estão crucificando a palavra novamente. E o profeta, no parágrafo 68, ele diz: e a minha acusação
é contra as igrejas de hoje. Agora, eu não estou trazendo o pecador a isso. A acusação não é contra o pecador, não é contra as pessoas. Deus veio para resgatar o pecador, mas o sistema, a denominação, o sistema político, o qual foi criado para escravizar o povo, a este sistema político religioso, Deus não está nele. Deus nunca veio a um sistema. Veja em Lucas capítulo 3. Observe a maneira de Deus trabalhar. Verso 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene. Agora veja, de um lado está a política aqui. É Lucas capítulo 3. De um lado mostra a política. Mostra ali Tibério César, todo aquele sistema político. No verso 2 mostra o sistema religioso, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Ou seja, Lucas está mostrando de um lado a política, de um outro lado a religião. Esses três personagens. Veja, meu irmão, aonde a palavra foi. Ela não veio à política. Ela não veio a um sistema religioso. Não. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então a palavra de Deus, ela vem somente ao profeta. João era o profeta mensageiro. A verdade não veio àqueles fariseus. Quando a verdade chegou diante daqueles fariseus, o que eles fizeram? Eles crucificaram a verdade. E pasmem vocês, meus irmãos, mas aquele mesmo Espírito, veja bem, no parágrafo 70, e o mesmo Espírito que trouxe a primeira crucificação, está sobre as pessoas hoje, e fazendo a mesma coisa. E eu devo fazer isso. E se houver uma crucificação que eles têm crucificado, e eu devo mostrar às pessoas que a mesma atitude nas pessoas hoje está fazendo a mesma coisa espiritualmente. Ora, Israel, eles crucificaram a Jesus fisicamente, no estado físico. E hoje as igrejas, elas estão crucificando a Jesus no espírito. Ou seja, Israel crucificou no estado físico e a igreja de Laodiceia, ela está crucificando no estado religioso. Agora, muitos dizem que estariam ao lado de Jesus ali na crucificação. Quando eles assistem um filme, eles sentem dó de Jesus. E eles até dizem que se estivessem ali, eles estariam ao lado de Jesus. Mas são estas mesmas pessoas que estão crucificando a palavra hoje. Porque se você desobedece à palavra, meu irmão, você crucifica a Cristo novamente. Agora você se pensa, mas podemos crucificar a Cristo duas vezes? Sim. Leiamos Hebreus no capítulo 6. Paulo dizendo ali, a partir do verso 4, veja só. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus
e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Agora, você sabe o que é a palavra vitupério, meu irmão? É expor a Cristo a zombaria. Então, uma pessoa que se diz cristã, ela deve levar uma vida de caráter, uma vida de testemunho. Ela deve carregar sobre si o testemunho de Cristo. Porque se você se mostrar frouxo, se você mostrar para as pessoas que você não é um cristão, que você é um cristão morno, as pessoas vão zombar de Cristo. Você estará crucificando a Cristo novamente, meu irmão. Eles o crucificaram no passado e eles estão crucificando ele novamente. Agora veja que paradoxo, meu irmão. Aqui no parágrafo 83, o profeta diz: ali, a cidade mais religiosa, preste atenção, o povo mais religioso, crucificaram a mais vergonhosa morte a ele, a pessoa mais preciosa. Se isto não é suficiente para condenar esta era, esta geração, ali, a organização mais religiosa, a maior de todas as igrejas, se reuniu num lugar. A gente mais religiosa de todas as raças, o povo que supunha ser os verdadeiros adoradores de Deus, eles se reuniram na festa mais santa e mais grandiosa que eles tinham, a purificação, a Páscoa, quando eles foram trazidos ali. E naquela ocasião, o povo mais religioso, na festa mais religiosa, no lugar mais religioso, trouxe sobre o príncipe da vida a mais vergonhosa morte que poderia ser feita. Despir um homem e pendurá-lo um madeiro, porque ali dizia, maldito é aquele, dizia a lei, que maldito é aquele que pendurado no madeiro, e ele foi feito maldição por nós. Pense nisso, meu irmão. O homem mais santo, ele não tinha pecado. O homem mais perfeito que tinha ali, eles acharam defeitos no homem mais santo que pisou sobre esta terra. E agora, pastores, irmãos, ora, se o homem mais santo que teve sobre esta terra, eles acharam defeitos, imagina nós que somos meros homens mortais. Agora pense nisso. Eles o crucificaram lá atrás por estar longe da verdade. E eles estão crucificando ele espiritualmente nesta última era. Qualquer palavra, porque Cristo é a palavra. Então, meu irmão, se você rejeita a verdade de hoje, você está crucificando a Cristo. Veja, quando João Batista trouxe ali aquela mensagem para Herodes, Herodes degolou João Batista, ou seja, ele crucificou a verdade. Quando Jesus trouxe aquela verdade, eles o crucificaram. Quando Paulo trouxe aquela verdade, eles o crucificaram. Cada apóstolo, cada discípulo de Jesus, com exceção de João, foram mortos de maneiras escandalosas, porque eles sempre crucificam a verdade. Mas você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através desta programação, você tem a oportunidade de não crucificar a Cristo. Como faço isso? Receba toda a palavra, receba a mensagem,
precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Não faça como os fariseus que cortaram a cabeça de João Batista e crucificaram a Jesus Cristo. Aceite a verdade, aceite esta revelação em seu coração, porque se você não aceitar, meu irmão, só restará para você a perdição. É o meu desejo que você abra o seu coração nesta hora e receba a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, meus ouvintes, que Deus vos ajude. Quem será que carregou o madeiro tão pesado? Me responda, por favor. Que na cruz foi imolado, com os seus braços cravados, o seu sangue derramou. Numa fase de tristeza, ele viu a sua mãe assistir à sua dor. Aquele homem que tantos milagres fez, sendo a primeira vez considerado malfeitor. Não é preciso eu dizer quem ele é, todos devem conhecer. É aquele que falou da salvação dentro do seu coração. Nunca existiu engano. No deserto e na cidade ele pregou, e muitas vezes insultado, mas falar do grande amor não desistiu. Triunfante ele subiu, à destra de Deus está sentado. Quem será que carregou o madeiro tão pesado? Me responda, por favor. Que na cruz foi imolado, com os seus braços cravados, o seu sangue derramou. Numa fase de tristeza, ele viu a sua mãe assistir à sua dor. Aquele homem que tantos milagres fez, sendo a primeira vez considerado malfeitor. Não é preciso eu dizer quem ele é, todos devem conhecer. É aquele que falou da salvação dentro do seu coração. Nunca existiu engano. No deserto e na cidade ele pregou, e muitas vezes insultado, mas falar do grande amor não desistiu. Triunfante ele subiu, à destra de Deus está sentado.